Recentemente estava me sentindo desmotivado e cansado o tempo todo. Chegou a um ponto em que eu não queria fazer nada além do mínimo necessário. Até as atividades que antes eu gostava muito e fazia por hobby deixaram de me fazer bem. Então, comecei a procurar uma resposta e encontrei um podcast interessante que me ajudou a entender por qual motivo eu tinha níveis tão baixos de motivação e disposição. Aprendi muito com esse podcast para melhorar minha situação e decidi compartilhar minhas conclusões com você. Então, vamos começar! Toda sua motivação e impulso vem de um neurotransmissor em seu cérebro chamado dopamina. Isso o leva a ir atrás das coisas que você precisa ou deseja. Você nem seria capaz de mover um músculo se não fosse pela dopamina. Basicamente, você precisa dela para funcionar e sobreviver. Assim como certos tipos de brinquedos precisam de bateria, da mesma forma, você precisa de dopamina para funcionar. Então, para simplificar, dopamina é a sua bateria. Agora, a dopamina tem uma maneira bastante interessante de funcionar. Há uma linha de base e um pico. Para simplificar, digamos que sua linha de base seja 2 e seu pico seja 4. Digamos que você coma chocolate ou fume um cigarro e sua dopamina de repente atinge o pico 4. Depois de algum tempo, seu nível de dopamina precisa diminuir. E aqui está a parte mais interessante. Após o pico, seu nível de dopamina não retorna ao seu nível base anterior, que era 2. Ele cai abaixo de 2. Quanto maior o pico de dopamina, maior será a queda depois. Em outras palavras, quanto maior o pico, menor o nível de dopamina será. Você provavelmente já passou por isso. Por exemplo, depois de atingir um grande objetivo, como se formar ou conseguir um emprego dos sonhos, você se sentiu incrível por um tempo, mas depois de algum tempo começou a sentir um vazio, triste e até deprimido. Este é um exemplo simples de dopamina caindo abaixo da linha de base após um grande pico. Entender a relação entre a linha de base e o pico é super importante, por isso vou dar mais um exemplo. Por favor, continue comigo. Digamos que você descubra um videogame pela primeira vez e obtenha um grande pico de dopamina ao jogá-lo. Como dissemos anteriormente, quanto maior o pico, maior a queda. E menor se torna a nova base. Após a queda da dopamina, você se sente triste, então, para atingir o mesmo nível de excitação, você volta e joga novamente. Você obtém um pico de dopamina novamente, mas não tão alto quanto antes. Se você continuar jogando repetidamente, terá picos de dopamina cada vez menores e, ao mesmo tempo, sua linha de base cairá cada vez mais. Esta é a razão pela qual, às vezes, você vê pessoas que jogam muito videogame ou qualquer outra atividade viciante chegar a um ponto em que não têm energia e motivação para fazer mais nada. Muitas vezes, eles ficam deprimidos e ansiosos. Novamente, a explicação é simples. Ao aumentar seu nível de dopamina com muita frequência, eles reduziram tanto sua linha base que agora não tem reservas de dopamina suficiente para nada. Como expliquei no início, a dopamina é como uma bateria. Ela se esgota. Quanto mais vezes você atinge o pico, mais cedo você a esgota. Não são apenas videogames, muitas coisas que você gosta de fazer aumentam a dopamina. Seja comida, redes sociais, cigarros, chocolate, exercícios, etc. Não importa qual seja a atividade ou a coisa, se você continuar fazendo isso com muita frequência, reduzirá sua linha de base, o que levará a um nível baixo de motivação e disposição para outras coisas em sua vida. Você não tem diferentes baterias de dopamina para diferentes atividades. Você só tem uma bateria universal. Portanto, se você deseja ter uma quantidade saudável de reserva de dopamina, precisa trabalhar para reduzir o número de coisas que aumentam sua dopamina. Em apenas 1 minuto, darei dicas e ferramentas sobre como fazer isso, mas primeiro, deixe-me explicar por que a dopamina funciona da maneira que funciona. Há uma razão evolutiva por trás e entendê-la é importante. Imagine que você vivesse 10.000 anos atrás. Você acordou e não tinha mais comida ou água, então precisava ir buscar. Mas há perigos lá fora, predadores, animais venenosos, frio, tempestades. Ainda assim, você precisa se sentir motivado para fazer isso, porque sua família está com fome. A dopamina é como seu cérebro o motiva a enfrentar esses desafios.
Então, você vai e encontra muitas frutinhas e as coleta. Agora você tem comida para sua família. Você encontrou a recompensa. Você sente a liberação de dopamina e isso o deixa animado e feliz. Mas depois dessa grande liberação de dopamina, ela precisa retornar a algum nível inferior. Por quê? Porque se ela ficasse lá em cima, em níveis tão altos, você nunca mais se sentiria motivado a sair em busca de comida de novo. Então a dopamina volta para baixo e, na verdade, desce para um nível abaixo do que era antes, porque depois daquela grande descarga de dopamina, não há muito mais sobrando. Ok, agora que entendemos completamente como a dopamina funciona, vamos falar sobre as soluções e o que podemos fazer para reabastecê-la, para que tenhamos mais motivação e disposição. Para explicar como fazer isso, vou usar o exemplo dos exercícios. Exercícios sempre causam algum nível de liberação de dopamina. Claro que varia de pessoa para pessoa, então vamos supor que você esteja no meio. Você não odeia se exercitar, mas também não adora. Você odeia sentir-se todo suado, mas quer se exercitar porque quer melhorar sua saúde e acredita que precisa perder peso. Você já tentou várias vezes antes, mas sempre acaba perdendo o interesse e desistindo. Agora, você acabou de se matricular na academia e iniciou uma nova rotina de exercícios. Para tornar sua experiência mais prazerosa, você leva seu celular com você e ouve músicas enquanto se exercita. Você também convenceu um amigo a ir com você para ter alguém com quem conversar e se sentir mais motivado. Você também toma um energético antes para garantir que não ficará com preguiça. Além disso, você tem sua mente focada na recompensa. Você ficará incrível e se sentirá incrível se seguir em frente. Você tenta se motivar, então pensa: é uma pena que eu precise estar aqui agora, mas vou adorar quando terminar. Se eu me exercitar todos os dias esta semana, vou me permitir tomar um milkshake bem grande no sábado. Ok, então estamos assim. Você está fazendo algo que não gosta, e todos os dias. Para tornar a academia mais suportável, você adicionou mais camadas de coisas prazerosas: bebidas energéticas, música e amigos. Você também tem sua mente focada no objetivo final, na tentativa de se motivar. Isso até parece um bom plano, mas há muitos problemas com essa maneira de fazer as coisas. Em primeiro lugar, você está usando várias camadas de motivadores para tornar o exercício mais prazeroso. Ao fazer isso, você está condicionando seus níveis de dopamina a ficarem altos apenas quando tiver todas essas camadas presentes. Isso significa que o exercício só será prazeroso se você tiver energéticos, música e amigos. Remova um e você vai querer desistir. Portanto, se seu amigo perder um dia de treino, você se sentirá muito menos animado em se exercitar naquele dia, e isso será um obstáculo entre você e seus objetivos. Para corrigir isso, evite a tentação de sempre tornar as coisas mais prazerosas possíveis. Em vez disso, busque uma liberação intermitente de dopamina. Alguns dias você tem e outros não. Você ainda pode se exercitar todos os dias sem problema, desde que tenha certeza de que não está recebendo níveis super altos de dopamina todos os dias. Então, o que você deve fazer é buscar um pouco de variedade nessa liberação. Às vezes você ouve música enquanto se exercita, outras vezes não. Às vezes você vai se exercitar de manhã, que é a sua hora favorita do dia, mas às vezes você vai à tarde, que você odeia. Às vezes você consome sua bebida energética, outras vezes não. Parece contraditório, mas a verdade é que se você deseja manter a motivação para a escola, exercícios, trabalho, relacionamentos, etc., o principal é garantir que sua dopamina não aumente com muita frequência. Agora, voltando um pouco, há outro problema com esses hábitos de exercícios que mencionei acima. Você tinha seu foco na recompensa, ou seja, perder peso e ser saudável, e tomar um grande milkshake no fim de semana. Vou explicar por que isso é um problema. Há uma experiência feita em Stanford há muitos anos com crianças do jardim de infância que gostavam de desenhar. Os pesquisadores então começaram a dar a essas crianças uma recompensa por desenhar, uma estrelinha dourada ou algo que uma criança acharia gratificante. E aí que os pesquisadores pararam de dar estrelas douradas às crianças. E o que eles descobriram é que essas crianças agora tinham uma tendência muito menor a desenhar sozinhas, porque não havia recompensa. Veja, antes de receber recompensas, as crianças gostavam de desenhar. Elas tinham algum tipo de desejo intrínseco de desenhar.
mas depois que foram recompensadas, era só a recompensa que importava. Se você se recompensa por alguma coisa, tende a associar menos prazer à própria atividade que evocou a recompensa. Seu cérebro entende que você não fez a atividade porque gosta dela. Você fez pela recompensa. Então você desassocia os circuitos neurais da dopamina que normalmente estariam ativos durante a atividade, e eles agora acontecem apenas com a recompensa. Então, como você pode resolver isso? Você tem que começar a dizer a si mesmo que fazer essa atividade é ótimo. O esforço é ótimo. Você diz a si mesmo: a parte do esforço é a parte boa. Eu sei que é doloroso. Eu sei que a sensação não é a melhor. Mas essa é a minha escolha e eu estou focado nela. Se você repetir isso várias vezes, começará a associar a liberação de dopamina ao esforço. Felizmente, a dopamina é facilmente influenciada por seus pensamentos. Então, para resumir, não aumente a dopamina antes do esforço e não aumente a dopamina depois do esforço. Você quer aprender a aumentar sua dopamina com o esforço em si. Então, se o esforço é se exercitar, esqueça suas ideias sobre perder peso ou ser saudável. Além disso, não adicione camadas extras de motivação antes e durante os exercícios. Torne o próprio esforço prazeroso. Um bom exemplo disso é o jejum intermitente. Algumas pessoas têm uma janela de alimentação de 12 horas a cada 24 horas. Algumas pessoas fazem longos jejuns de 2 ou até mesmo 3 dias. É assim que funciona no jejum. Se você está com muita fome, começa a pensar em comida e a dopamina aumenta pela expectativa. Quando você finalmente come, a comida está ainda mais saborosa. Portanto, esta é a grande recompensa que vem no final. Mas o que acontece com as pessoas que se acostumam com o jejum intermitente é que elas começam a gostar do jejum em si, e não da grande liberação de dopamina da alimentação após o período de jejum. Elas sentem que sua mente está mais clara, gostam da sensação de se sentirem mais leves e pensam em todas as coisas boas que estão acontecendo em seus corpos. Elas olham para o relógio e pensam: nossa, estou jejuando há 16 horas. E isso serve como uma recompensa em si. Então eles gostam do período de jejum. Portanto, não se trata da recompensa que vem quando o jejum termina. O próprio jejum, ou seja, o esforço, torna-se prazeroso. A liberação de dopamina fica ligada ao esforço. O que acontece é que o próprio esforço se torna recompensa e fica ainda mais fácil e gratificante com o tempo. Então, para resumir tudo o que cobrimos neste vídeo. 1. A dopamina é como uma bateria e toda atividade prazerosa a esgota. Infelizmente, você só tem uma bateria, então você precisa usá-la com sabedoria e propositadamente começar a remover atividades que causem picos de dopamina de sua vida, para que sua reserva de dopamina comece a ser reabastecida. Isso precisa acontecer em sua vida como um todo. Se você conseguir fazer isso com sua dieta e exercícios, mas continuar se entregando a horas e horas de Netflix, ou se ainda for um workaholic, não vai mudar muita coisa. 2. A dopamina tem uma linha de base e um pico. Quanto maior o pico, maior será a queda depois. Se você continuar liberando dopamina demais com frequência, através de videogames, redes sociais ou qualquer coisa viciante, sua linha de base ficará cada vez mais baixa e você chegará a um ponto em que até mesmo sair da cama será um grande desafio para você. 3. Concentre-se no esforço em si. Não aumente a dopamina antes de se envolver em um esforço e não aumente a dopamina depois de se envolver em um esforço. Você quer aprender a aumentar sua dopamina com o próprio esforço. Se você gostou deste vídeo, acho que também gostará do resumo de um livro chamado The Circadian Code. Esse livro me ajudou muito com perda de peso e dieta e melhorou a qualidade do meu sono e exercícios. Você provavelmente vê esse vídeo em sua tela agora. Obrigado por assistir até o final. Tenha um bom dia!